tentei calibrar para 30 minutos e, na verdade, é uma contribuição para o debate desse painel. O tema é muito amplo e eu gosto sempre de lembrar de uma frase do professor Richard Burr, da Universidade de Toronto, que ele diz que em política e administração tributária, normalmente as frases curtas são falsas. Então, como a gente, às vezes, quer ampliar demais o debate, a gente fica só com aquelas falácias, coisas do tipo, todo administrador tributário gosta de dizer que o problema da carga tributária é o problema do gasto, não é o problema dele, né? Essa é uma falácia interessante. Se der espaço no debate, a gente fala por quê. Por que a questão do tamanho da carga tributária não é necessariamente só um problema do gasto, né? Ver como que uma tributação, ou um sistema tributário, uma estrutura tributária baseada numa tributação regressiva que traz uma elasticidade PIB da arrecadação superior a 1, faz com que os gastos é que vão atrás do aumento da tributação, e não a tributação que aumenta para cobrir os gastos. Mas a gente fala um pouquinho disso mais à frente. Aqui eu posso ainda correr com o microfone, é uma outra vantagem. Um pequeno overview da apresentação, só para a gente ter uma ideia de qual é a amplitude do debate. Falando de tributação e distribuição de renda, falar um pouquinho do modelo tributário, uma tendência histórica e o diagnóstico da América Latina e do Brasil, ou seja, como que nós chegamos até aqui, né? O que nos trouxe aqui, para depois a gente tentar ver um pouquinho o que a professora Lida falando disso, para onde vamos, né? Falar um pouco do contexto e da natureza das reformas fiscais realizadas na América Latina e no Brasil, um pouco rapidamente para dar um pouco desse contexto de por que chegamos onde estamos. Falar um pouco da escolha da política fiscal dos últimos 40 anos, se ela afetou a desigualdade de renda. Será que nós estamos mais desiguais e isso é consequência de um sistema, de uma política fiscal mais regressiva, ou não há nenhuma relação, nós ficamos pior mesmo, o sistema tributário não tem nada a ver com isso? E quais são as opções políticas em curso, ou seja, para onde nós vamos, quais são as alternativas que estão postas nesse momento? E talvez não haja tempo, mas se for possível, falar um pouco da questão da tributação e enfrentamento de crises econômicas. Gostaria de trazer para a discussão as duas opções adotadas recentemente no Brasil, né? O combate às crises da década de 90, né? A crise asiática, a crise russa, a crise mexicana, como se deu esse combate a essas crises no campo da política tributária e agora, mais recentemente, na crise aí de 2008 e 2009. América Latina, se alguém quiser ler um estudo interessante, da onde eu tirei a maioria dos dados para essa apresentação, esse estudo bem recente, de junho de 2009, do James Mahon, Tax Reforms and Income Distribution in Latin America. É muito interessante o texto, eu tenho disponível, posso deixar aí o link para o site, esse texto está em e-mail eletrônico. Qual o contexto e a natureza das reformas fiscais realizadas na América Latina nos últimos 40 anos, né? O que nós tínhamos até o final da década de 60, né? Nós tínhamos um sistema tributário que não eram nem eficientes nem progressivos, né? Nós tínhamos um amontoado de impostos seletivos sobre o consumo, né? Impostos sobre selos, ao lado aí de um conjunto bastante complexo de tarifas e tributos sobre o comércio exterior, né? Nós tínhamos o imposto sobre a renda pouco progressivo, na prática, embora na legislação parecesse bastante progressivo, na prática ele era pouco progressivo, quase inteiramente cobrado dos trabalhadores do setor formal, né, com a retenção na fonte, enquanto os cidadãos mais ricos encontravam ainda mais maneiras de escapar às suas obrigações em virtude das aberturas comerciais. Do início da década de 70 até o final da década de 80, né, nesses 20 anos, o que nós tivemos, né? A instituição ou a expansão do IVA, né, modelo de tributação sobre o valor agregado, né? Nós somos o pioneiro com o CMS em 1967, né? E hoje ainda nós estamos falando da necessidade de um IVA, né? Corte significativo nos tributos sobre o comércio exterior, fortalecimento da administração tributária nesse período. A Receita Federal foi criada no formato mais do que nós conhecemos hoje, em 1968, distribuição de renda como objetivo secundário, né? Na realidade, a distribuição de renda nem entrava nos objetivos das reformas tributárias nesse período. A partir do início da década de 90, né, o modelo que nós
vivenciamos mais recentemente. Primeiro, contra a utilização da política tributária como instrumento de política social. Isso já vinha lá do consenso de Washington. Na parte de política fiscal, política tributária não tem que tratar de política social. Política social a gente faz com os gastos. Quem já não conhece essa cantilena, né? Sem se preocupar com o fenômeno da evasão, recomenda que a carga tributária seja distribuída sob uma base mais ampla, a velha discussão da ampliação da base, e que para isso, né, a tributação sobre a renda seja menos progressiva, né, e tenha, para essa ampliação da base, uma maior contribuição dos tributos indiretos. Qual foi a consequência desses 40 anos de reformas? Se nós dermos uma olhada aqui nós temos, nesse gráfico, também desse trabalho do James Merrill, aqui é a tributação sobre a renda, em percentual do PIB, e aqui a tributação sobre bens e serviços, que a gente conhece como tributação sobre o consumo, também em percentual do PIB. Aqui nós temos alguns diversos países, né? Aqui temos uma linha divisória, né? Os países aqui abaixo tributam mais a renda do que o consumo. Então, nós temos aqui Bélgica, Itália, Nova Zelândia, Austrália, Canadá, Estados Unidos. Nós temos aqui os países acima aqui dessa linha de 45 graus que tributam mais o consumo do que a renda. E aqui uma média da América Latina, a gente já tinha aqui a América Latina numa posição, na década de 70 até a década de 80, tributando bem mais o consumo do que a renda, e a partir de 95, uma média aqui de 1995 a 2002, a América Latina toda caminhou nesse sentido, ou seja, aumentando ainda mais a participação da tributação indireta em detrimento da tributação direta. Um outro gráfico aqui tenta correlacionar essa mudança de paradigma de tributação e desigualdade de renda, ou seja, a pergunta é, uma tributação mais regressiva contribui para uma maior desigualdade de renda? São duas questões básicas que são postas. Primeiro, se a tributação é realmente regressiva, né? E segundo, se sendo regressiva, se ela realmente contribui para aumentar a desigualdade de renda. Esse gráfico tenta mostrar o seguinte, uma primeira aproximação. Nós temos aqui a participação aqui em cima da tributação sobre o consumo, então a gente repara aqui que década de 70, 80 até o início de 90, em torno de 30%, média da América Latina, e depois um crescimento na participação da tributação sobre bens e serviços. Aqui embaixo, a gente vê a tributação sobre a renda permanecendo praticamente aí em torno dos 15%, um pouco abaixo aqui na década de 80 e 90, um pouco acima a partir de 95. E esses dois pontinhos aqui é uma tentativa, uma pequena medida de desigualdade relacionada a essa questão da tributação, que é a razão entre os que ganham mais, os 20% que ganham mais e os 20% que ganham menos dentro da América Latina, e a gente vê que cresceu, né? Ou seja, os mais ricos se tornaram mais ricos, aumentou a desigualdade de renda na América Latina. Mas será que isso tem alguma coisa a ver com o modelo tributário ou a história é outra, né? A causa é outra? Aqui nós temos os índices de desigualdade, né? O índice de Gini, embora bastante criticado, é uma referência teórica que nós temos para medir desigualdade, valor de 0 a 1, quanto mais próximo de 1, mais desigual, né? Quanto mais próximo de 0, mais igualitária a distribuição de renda. Aqui está multiplicado por 100. Nós temos aqui a média, a partir do ano de 72, essa média aqui é o centro em 1972, feito de 66 até 78 aproximadamente, né? E aqui o centro em 2005. Né? Com a exceção desses países aqui que está marcado de azul, El Salvador, Guatemala, México e Peru, né? Em todos os demais países a desigualdade cresceu nesse período, né? A média da região, a desigualdade cresceu de 0,48 para 0,52, mas ainda assim eu não consigo identificar, mas esse crescimento da desigualdade tem relação com a política fiscal do período, né? Será que o culpado é mesmo a política fiscal? No mínimo, a gente vai ver que, embora alguns estudos sejam ainda inconclusivos, né, no mínimo, o papel do sistema tributário foi irrelevante para reverter essa situação. Então, vem a questão, as reformas fiscais afetaram a desigualdade de renda, essas reformas fiscais?
Primeira questão que é colocada. Primeiro, vamos ver se os sistemas tributários da América Latina são regressivos. Essa é uma questão polêmica que enfrenta aqui no Brasil, como o Zé Roberto falou, um problema de dados empíricos para fazer a análise. Depois a gente pode discutir um pouco mais isso também no debate, né? Esses três pesquisadores, né, encontraram um efeito regressivo da tributação indireta no Brasil, Chile, Colômbia e Peru, e também na Argentina e México, ou seja, com dados empíricos, identificaram que a tributação indireta é regressiva nesses países, ok? Estudos recentes do INPEA também demonstraram o caráter regressivo do sistema tributário brasileiro. A gente tem acompanhado aí alguns estudos mais recentes, a partir do final de 2008, 2009, o INPEA tem estudos apresentando o caráter regressivo do nosso sistema tributário. Mas tributos regressivos necessariamente aumentam a desigualdade? Essa relação pode ser comprovada empiricamente ou é apenas o senso comum que diz isso? O próprio estudo desses três pesquisadores, de 2008, mostra que as reformas fiscais no Peru tornaram o sistema tributário regressivo e aumentaram a desigualdade, né? Para esse conjunto de países, Brasil, Chile, Colômbia e Peru, os dados empíricos só comprovavam a regressividade para o Peru nesse período. Já esse outro pesquisador, James Merrill, mostra que estudos micro e macroeconômicos, aí ele relaciona um conjunto de estudos, né, sugerem que as reformas fiscais causaram, sim, uma certa deterioração na distribuição de renda. O que nós temos? Os defensores do modelo neoliberal argumentam que um sistema tributário regressivo não representa um problema para a distribuição de renda, né? Se suas receitas são amplas, nós temos uma carga tributária alta, nossas receitas são amplas, e os gastos são progressivos, né? Eles baseiam em que essa afirmação? Os defensores desse modelo que surgiu, na verdade ele não surgiu, é outra confusão de que o consenso de Washington seria o início do neoliberalismo. Ele apenas reforçou os modelos neoliberais de base neoclássica. Na realidade, eles baseiam no modelo neoclássico teórico, né, de que distribuir renda via tributação é ineficiente e você deve buscar na tributação apenas a questão da eficiência e a questão da equidade, deixar para os gastos. Em dados de países nórdicos, né, que mostram, por exemplo, que a Suécia, a Dinamarca e a Finlândia têm sistemas tributários regressivos, a Finlândia menos, mas a Suécia e a Dinamarca, seus sistemas tributários são bastante regressivos, né? Mas quando o gasto é considerado, né, o sistema como um todo é progressivo e fica nos níveis da Europa. Esse é o exemplo que é utilizado para justificar a cantilena que a gente tem ouvido, que não dá para distribuir renda via tributação. Na América Latina, esse receituário não parece ter funcionado, né? Há uma discussão também aqui, a gente não teria tempo para fazer nesse momento, mas nós tornamos a tributação mais regressiva para aumentar a arrecadação, mas não conseguimos compensar, né, o efeito regressivo sobre a renda, sobre a distribuição de renda, via os gastos. Melhorou um pouquinho, os dados de desigualdade recentes no Brasil mostram uma melhora, mas essa compensação não foi feita pelo lado dos gastos.